vocês. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas. Boa noite, família linda, minha primíssima Regina, minha primíssima Ilma, minha tiíssima Edila, sejam bem-vindos. Boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite, a prima e a tia, a nossa tia do programa, a tia Edila. As grande primas. Abraço. As primas? Tem mais de uma, é que eu não estou visualizando aqui. Um abraço. Boa noite, Luzia, boa noite, Zé Mauro, boa noite, Regina, Ilma, tia Edila. E, ó, todo mundo entrando. Maria Isabel Tez, não entra mais o nome dela. Tez. E Cláudia Fernandes da Silva. Boa noite, obrigada pela participação de vocês. E aqueles amigos que também estão assistindo, mas não estão colocando a mensagem. Eu sei que a minha querida amiga Fatinha está lá ligadinha. Obrigada por vocês estarem conectados conosco nesta noite. Algumas pessoas não conseguem colocar a mensagem ou por configuração do celular, configuração do computador, mas assistem, depois mandam a mensagem para a gente, isso é muito bacana. Esse programa existe por causa de vocês. Então, porque vocês estão aqui, ele é preparado com todo carinho para cada um de vocês. Então, sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos. E vamos começar fazendo a nossa oração. Ana Lúcia, você faz para a gente a prece inicial? Faço sim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos acalmar. Muitas vezes os nossos dias não são fáceis, mas esse é o momento em que nós vamos nos unir, manter os nossos pensamentos positivos e poder aproveitar a presença dos benfeitores espirituais que já estão aqui para nos auxiliar, para nos fortalecer. Amado Mestre Jesus, neste momento nós abrimos a porta dos nossos lares e também as portas dos nossos corações, para que você possa entrar e mais uma noite nós possamos sentir a tua doçura, a tua afabilidade. Obrigada, Mestre Jesus, por esta noite de esclarecimento aos nossos espíritos que ainda são tão duros, os nossos espíritos que são tão teimosos e que muitas vezes teimam por ir por uma estrada dolorosa. Que seja uma noite de boas vibrações, uma noite de estudo, e que ao encerrar este humilde trabalho, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos compartilhar a doutrina espírita. Esta doutrina que nos liberta, que nos fortalece e que nos impulsiona rumo à luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, começar com o nosso tema de hoje. A doutrina espírita
tem como base a reencarnação. E nós, como espíritas, nós sabemos, né, que existe um ciclo natural, o qual todos nós estamos sujeitos, que é encarnar, desencarnar, voltar a encarnar, voltar a desencarnar infinitamente, até que se cumpra o nosso processo todo de purificação do espírito. E é a volta do espírito à vida corpórea num outro corpo, né? Sem qualquer ligação com o corpo antigo. E a reencarnação é uma dessas ferramentas educacionais que o Pai se utiliza para que nós, espíritos persistentes no erro, espíritos ainda imperfeitos, possamos nos harmonizar com as leis divinas. Nós precisamos entender que a reencarnação é algo positivo para a nossa evolução. É através dela que nós vamos aparando as nossas arestas e também nós vamos desenvolvendo o nosso lado moral e o nosso lado intelectual. Nós vamos sendo testados, nós vamos sendo colocados em situações desafiadoras, para que nós possamos ali ir saindo do lugar comum, daquele lugar confortável e desenvolvendo a moral, desenvolvendo o intelecto, e assim vamos evoluindo e também evoluindo o nosso entorno, auxiliando nessa evolução. E a finalidade da reencarnação é exatamente essa, é o melhoramento progressivo do espírito. E a sabedoria divina, ela usa a reencarnação porque nos ama. Ela nos ama, por isso nos corrige. E a reencarnação é essa oportunidade abençoada de nós nos reajustarmos com a lei, com o Pai, para seguirmos os ensinamentos do Mestre amado. E essa ideia de reencarnação não é concebida pelo Espiritismo ou por Kardec, ela sempre existiu desde os povos mais antigos. Pitágoras introduziu na Grécia a doutrina das vidas sucessivas, ou seja, da reencarnação, que ele aprendeu no Egito, na Pérsia, e essa ideia também foi adotada por Platão, o autor da frase aprender é recordar. E por que ele dizia isso? Ele argumentava que a alma, antes de se unir ao corpo, era possuidora de conhecimentos. E ao reencarnar, a alma perdia acesso a esse conhecimento e permanecia ali em estado latente, inativo. E quando o aprendizado ele é processado, então traz à tona esse conhecimento esquecido. Essa era a teoria de Platão. E Jesus veio reafirmar essa teoria, porque tudo que nós aprendemos fica registrado no nosso espírito. Mesmo depois da desencarnação, nada é perdido. Então, já que nada é perdido, por que reencarnar? Né? Por que a gente não aprende tudo do lado de lá, só na vida imaterial? Ou, como diria Divaldo Franco, na vida além mais. O espírito precisa da vida corpórea para poder se depurar, para poder ser testado junto com a ilusão que a carne nos dá. E assim também tem situações que só podem ser testadas no mundo corpóreo. A desencarnação violenta não existe no plano espiritual. Como vai testar a avareza, se lá não tem dinheiro, não tem bens materiais? Como vamos testar essas coisas mal resolvidas, como um vício, drogas, drogadição, se lá não tem? E também tornar os nossos afetos em afetos. Então, precisamos encarnar para poder testar se realmente nós perdoamos, se realmente nós conseguimos conviver pacificamente com aquele que nos prejudicou em outra vida e também nessa vida. Então, quem nunca disse, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria de tal forma, ou não faria. Ou seja, isso é a reencarnação. E quando nós aprendemos e voltamos para fazer aquilo que nós não fizemos direito, mas vamos fazer de uma forma melhor. Ou deixar de fazer algo que não deveríamos ter feito, algo de ruim.
Então, é muito trabalho, muito esforço, muito sacrifício e muito estudo, para que saiamos dessa pedra bruta e nos tornemos realmente obras de arte. E sem a encarnação, a vida também ela seria absurda, porque onde estaria a bondade de Deus quando nós vemos no mesmo lugar, né, no mesmo planeta, pessoas doentes, outras sãs, umas com posse do dinheiro, né, posses materiais, outras faltando o supérfluo, faltando a comida, morrendo de fome. Umas não têm nem sequer o básico, enquanto outros esbanjam. Então, só a reencarnação para poder explicar todo esse processo. É a bondade de Deus nos polindo, nos educando, para que nos tornemos pessoas melhores. E assim a igualdade vai se fortificando, se fortalecendo e aparecendo. E nós temos que desenvolver todas as áreas dos conhecimentos, eliminar todos os nossos defeitos, fortalecer as nossas virtudes, aprender de tudo que for necessário para poder chegar a tal perfeição relativa. E em uma única encarnação, nós já sabemos que é muito conhecimento para pouco tempo. Então, para conhecer português e matemática, física, química, a ciência de uma maneira geral, a paciência, a resignação, conviver com etnias diferentes, né? Renascer em etnias diferentes, religiões diferentes, ou seja, aprender a conviver com o diferente e aceitar o diferente. Tudo isso requer muitas e muitas encarnações. Nós vamos adquirindo essas experiências, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos evoluindo, desenvolvendo inclusive a empatia. Então, cada vida vivida, ela nos oferece uma visão da verdade. E aí, com várias verdades, nós vamos fazendo a verdadeira, né? E vamos construindo algo mais sólido, mais condizente com as leis divinas. Por isso que uma vida só não é suficiente para tanto aprendizado e para tanto polimento, para tanta lapidação. Por isso reencarnamos. E Jesus é um espírito puro e perfeito que Deus recebeu, que ele recebeu de Deus. Essa incumbência de ser nosso guia, o nosso modelo, nos ir ali, nos alimentando com os seus conhecimentos e com o seu amor pelas encarnações. Ele prometeu que estaria conosco até o final dos dias. Então, confiemos nos planos de Deus, confiemos na missão que Jesus recebeu, que é cuidar da gente. Ciclos da vida, encarnar e desencarnar. É o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 179, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Pois é. Falando em encarnar e reencarnar, estamos falando na famosa lei da reencarnação, que é uma grande base na doutrina espírita, né? E eu vou começar contando uma historinha descontraída, mas que é muito interessante, porque ela demonstra bem o objetivo da reencarnação. E ela conta sobre um certo homem que passou aqueles dias aborrecidos, né? Todo dia se aborrecia, ou com companheiros no ambiente do trabalho, ou com parentes em casa, e as pessoas na rua, e ele já estava muito cansado, ele achou que a vida dele seria bem melhor se ele não precisasse compartilhar, conviver com tanta gente chata, enjoada, complicada. E aí, naquela noite, ele foi chateado, foi dormir. Enquanto ele dormia, ele se desligou do corpo físico e foi ao encontro de um amigo espiritual. E ele fez uma longa queixa a esse amigo. E o companheiro desencarnado ouviu tudo com paciência e respondeu para ele: meu amigo, você é um bom homem. Eu acho que eu posso ajudá-lo a se livrar desses seus desafetos. E ele ficou maravilhado. Que maravilha! Como é que seria isso? Como é que você pode fazer? E aí o amigo desencarnado disse para ele: olha, nessa madrugada, um trem
estará partindo da estação de sua cidade. Esse trem nunca mais retornará, de modo que quem embarcar nele jamais voltará a ser visto, vai desaparecer. Então você só precisa fazer uma lista das pessoas das quais você deseja se livrar e elas serão colocadas no trem. Aí ele falou: entendi, você está me oferecendo a oportunidade de me livrar em definitivo das pessoas desagradáveis que infernizam a minha vida, não é isso? E o amigo espiritual respondeu sim, deu um largo sorriso. É isso que eu estou lhe propondo. É a sua chance de se livrar de todos os chatos que vivem atrapalhando os seus planos, tirando o seu sossego. E aí ele falou: poxa, isso é maravilhoso. Mas onde é que está a armadilha aí, hein? Isso está me parecendo uma belíssima arapuca. E a entidade insistiu: não há armadilha alguma. Entregando a ele papel e caneta, disse: olha, você apenas precisa relacionar nessa folha de papel os nomes das pessoas de quem você gostaria de se ver livre, e eu tratarei para que elas sejam convocadas a embarcarem no trem. O sujeito pensou e concluiu: afinal, não tinha nada a perder. Estava lhe sendo oferecida a chance de se livrar de seus desafetos, e isso sim era o que mais importava. Então ele começou a pensar, a escrever, a elencar as pessoas que ele gostaria de se livrar, e anotando naquele papel. O patrão exigente, explorador, 2 implicantes colegas do trabalho, um cunhado beberrão que dava um trabalho danado, um genro mulherengo que fazia a filha dele infeliz, um irmão desonesto que o havia trapaceado várias vezes, uma nora fofoqueira, até a sogra ranzinza. E aí ele foi fazendo a lista. E ele terminou relacionando 23 indivíduos, sem os quais, no seu pensamento, a vida dele ia ser maravilhosa. E depois de concluída a lista, entregou a um amigo desencarnado, que, sorridente, dobrou e guardou no bolso do paletó. E aí ele perguntou então, e agora? Posso voltar ao meu corpo físico na minha cama e acordar em paz? E aí o amigo espiritual disse para ele: não, você não voltará mais ao corpo físico. Sua tarefa para essa encarnação está terminada. Aí ele deu um grito: não, peraí, que isso? Ficou desesperado. Eu ainda tenho muito o que fazer nessa vida. Eu estou próximo de me aposentar, eu pretendo viajar bastante com minha esposa, meus netinhos estão crescendo, eu quero curtir eles bastante. Além disso, eu não sou tão idoso, eu estou saudável, não tenho doença nenhuma. Não há razão alguma para que minha atual encarnação seja interrompida. E aí a entidade diz para ele: de fato, não havia. Mas você acabou de criar essa razão nesse momento. Como assim? Uma das razões mais importantes da reencarnação, explicou a entidade, é a convivência com os desafetos. Foi também por causa deles que você foi concedido essa oportunidade dessa experiência na carne. As pessoas que mandou embarcar naquele trem são adversários de vidas passadas, pessoas com as quais você deveria iniciar nessa encarnação um processo de reconciliação. E agora que está pretendendo se livrar delas, não há razão para que continue encarnado. O pobre homem levou um susto, deu um pulo, arrancou a lista das mãos do companheiro desencarnado, rasgou em pedacinhos e acordou na cama assustado. Aí ele acorda e, a partir daquele dia, ele passa a encarar seus desafetos com um pouco mais de tolerância, reconhecendo a utilidade providencial daquelas desconfortáveis presenças em sua vida. E é assim, Não só, como o exemplo aqui são dos desafetos, aquelas pessoas que te incomodam, mas outros obstáculos que a gente encara na vida, que a gente diz: poxa, para que eu preciso passar por isso? Por que eu, em vez de olhar para aquilo como um resgate, um aprendizado, de qualquer forma, algo que você precisa passar, Pessoas que você, claro, tem pessoas que você pode se afastar, outras você sente até que essas mais relacionadas, que estão contigo todo dia, família, trabalho,
Você tem que prestar atenção. E aí a gente muda a ideia quando ele recebe essa notícia que ele acabou com os motivos da reencarnação. Ele não voltaria mais ao corpo. Então, é um exemplo muito simples, mas que define bem, né, a finalidade, o objetivo geral. Né? Claro que os objetivos são muito maiores que esses, a Luzia já colocou aí muita coisa disso. Mas é um belo exemplo de como a gente deve mudar o nosso pensamento nessa vida, no trilhar dessa caminhada. Ana Lu? Olha, eu vou falar uma coisa, nós somos difíceis. Porque quando a gente está no plano espiritual, a gente implora aquela história de eu não pedir para nascer. Aí a gente sempre fala na doutrina espírita, né? Realmente, você não pediu, você implorou. Aí a gente implora para estar aqui. Quando a gente está aqui, a gente não quer mais ficar aqui. Nós somos complicados, né? Então, já precisamos já pensar nisso, né? Que o problema somos nós. Bom, então vamos lá. O nosso estudo da noite ele será realizado com base no livro Entre Duas Vidas, psicografia do nosso amado Francisco Xavier, Cândido Xavier, né? E nesse livro nós temos mensagens de diversos espíritos. Eu escolhi essa mensagem do Paulo César, que na verdade a gente vai conhecer um pouquinho a história desse irmão. O nome da mensagem é Ante o Mundo Novo. Então, só o título já mexe com a gente. O Paulo César, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1948, em Uberlândia, Minas Gerais. E ele desencarnou no dia 9 de agosto de 1970, através de um desastre automobilístico, na companhia do seu primo e de um amigo. E nesse acidente em que o Paulo César desencarnou, o primo e o amigo nada sofreram, além de algumas escoriações. Como eu falei para vocês, ele nasceu no dia 10 de agosto de 1948 e ele desencarnou no dia 9 de agosto de 1970. Ou seja, ele foi sepultado no dia do seu 22º aniversário. Então, vamos conhecer um pouquinho do que ele fala através da psicografia. Ele fala assim, é uma mensagem que ele traz para os pais dele. Ele diz assim: deixei o corpo, não por vontade. Se pudesse, mamãe, teria ficado. Entretanto, quem de nós pode barrar o curso das leis de Deus? Então, a gente precisa pensar aqui sobre as leis de Deus. Porque a gente pega um fato como o dele, um jovem que desencarnou, e muitas vezes a gente se desespera, fica revoltado e não entende o ciclo da vida. Através das palavras de Meramês, nos é dito que a lei de Deus, além de ser eterna, é imutável. Ela não muda com as mudanças humanas. Somente a lei do Criador não obedece ao progresso, porque é ela que rege a todos e a tudo, inclusive o próprio progresso. A sua configuração espiritual é a mesma em todos os tempos, em todos os mundos. E é interessante, em todos os mundos, encarnados ou desencarnados, a lei de Deus será a mesma. Vamos nos submetermos a esta mesma lei. Então, estejamos nós no mundo material ou no mundo espiritual, é essa lei, a lei de Deus que vai nos regir. Aqui, nós precisamos parar e refletir que as leis de Deus, elas visam o bem universal, o equilíbrio universal. Consequentemente, o nosso equilíbrio diante da vida eterna. Não adianta nos debatermos contra as leis de Deus. Precisamos estudar e buscar cada dia mais compreender os efeitos destas leis na nossa vida. E o Paulo César ele continua: somos cristãos,
e sabemos que Deus nos oferece o melhor. Estamos vendo aqui, né, um espírito desencarnado, que desencarnou jovem, nos trazendo essa mensagem. Então, encarnar faz parte do que Deus considera que é melhor para nós. A Luzia expôs isso muito bem no primeiro bloco. O melhor é encarnar e desencarnar. Esse é o ciclo da vida. E vai nos ajudar a evoluir. E lembremos que os planos de Deus, eles são perfeitos, irretocáveis, nos dois lados da vida. Deus sabe a perfeição. Perdão, Deus sendo a perfeição, nada pode fazer de imperfeito, nos diz Miramês. Então, como eu comecei falando, nós somos complicados, porque quando nós estamos lá, pedimos muito para estar aqui. E quando chega a hora do, olha, vamos voltar, não, como veio a história exatamente do Zé Mauro. Não, mas eu quero ficar mais um pouco, eu não quero, aí ficar revoltado, né? Bate o pé, não quer ir, dá um trabalhão. Quando desencarnou, atravessava o Paulo César o primeiro ano do curso médico na Faculdade de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, tendo sido aprovado nos exames vestibulares em primeiro lugar. Eu achei a história muito interessante e muito rica, porque a gente vai vendo que era um jovem com um futuro maravilhoso, um futuro médico. E na cabeça de quem conhecia, dos familiares, o que a gente costuma dizer se a gente tem uma história dessa na nossa vida? Se a gente sabe de uma história dessa? Coitado, foi tão novo, foi tão moço. Nossa, que sofrimento, que horror. A gente joga um peso que nós, como reencarnacionistas que somos, né, acreditando na doutrina reencarnacionistas, não deveríamos falar. Não deveríamos tratar desta forma. Feliz daquele que já compreende que os nossos planos, eles devem ser materiais e espirituais. Afinal, nós estamos reencarnados temporariamente. E os planos também devem ser temporários. Por isso é que quando eu li que ele era um futuro médico, provavelmente um brilhante médico, a gente tem aquela sensação de que algo foi cortado. E aí, o Paulo César diz: estou diante de um mundo novo. Ajude-me a descobri-lo. E é tão bonito quando ele fala, né, isso para os pais: ajudem-me a descobri-lo. Ele está lá do outro lado e está pedindo ainda o auxílio dos pais. Então, pessoal, o próprio comunicante, ele está nos informando que é um mundo novo. Ou seja, ele nos diz de forma muito clara que a vida não cessa. Os planos espirituais, eles fazem parte da sua vida? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso, porque a gente, às vezes, está tão aqui na matéria e esquece que tem um mundo novo, como Paulo César está nos falando. Luzia, com você. Muito interessante, né? A gente esquece, fica tão apegado à matéria, sabendo que o lado de lá é bem melhor do que o lado de cá. Mas vamos seguindo. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão através de mim. Ele é o nosso guia, nosso mestre, nosso exemplo. Tudo se concentra nele. O nosso norte deveria se concentrar nele. E a cada encarnação, nós vamos trabalhar determinados pontos dessa nossa personalidade e burilar de acordo com os ensinamentos do mestre, que é o nosso guia, sempre nessa comparação. As nossas escolhas implicam em resultados, ou seja, causa e efeito. O meu destino, o nosso destino, é a soma das nossas escolhas. Então, em cada encarnação, nós recebemos um novo corpo físico, nascemos em uma nova família, exercemos outras profissões e trazemos certas doenças ou propensões para algumas doenças. E assim, nós vamos burilando, nos aperfeiçoando, vamos aprendendo.
E se em nossa encarnação ficamos revoltados com os nossos problemas, insatisfeitos com os nossos corpos, com a nossa família, com a nossa profissão, com a nossa condição financeira, inconformados com as doenças que carregamos, né, que acabamos desenvolvendo, nós estamos deixando de praticar a resignação. Agora, se em nossa encarnação entendermos que o nosso corpo, a nossa família, profissão, condição financeira, as doenças, tudo isso fazem parte de um meio que nos auxilia ao trabalho da reforma íntima. Com certeza, nós precisaremos reencarnar menos para evoluir se conseguirmos entender e internalizar de coração essa parte do ensinamento, o porquê que as coisas acontecem e para que elas acontecem. É um ditado muito sábio que diz, né, que Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. E é exatamente isso, ele sabe o que faz. Nós ainda pequenininhos não conseguimos perceber a grandeza, a grandiosidade dos seus atos, que é sempre amoroso. Nós precisamos encarnar para aprender, para ensinar, para aperfeiçoar, para evoluir, até chegarmos, até chegarmos ao nosso destino final. No início, quando ainda estamos ali, começando, né, na nossa caminhada, existe o chamamento. E vários foram esses chamamentos. Todos nós sempre recebemos. Uns pelo amor, outros pela dor. E aí depois, quando nós começamos a evoluir um pouquinho mais, nós passamos para a fase do entendimento. Por que estamos aqui? E aí depois, quando nós começamos a entender o porquê das coisas, nós subimos mais um nível, passamos para a compreensão. Compreender por que passamos por certas coisas. E depois que nós conseguirmos atender o chamamento, entender, compreender, absorver, nós vamos vivenciar. E aí sim, nós começamos a nossa grande aliança com a espiritualidade maior, com os benfeitores espirituais, e assim fica melhor o nosso dia a dia. Fica mais leve porque está banhado de compreensão das coisas. Não estou dizendo que fique menos doloroso, mas a dor ela fica mais fácil de ser encarada, de ser levada. Tem a parábola do semeador que fala mais ou menos assim, né? Que havia um homem que saiu a semear, né? Que lançou as sementes no solo, algumas sementes caíram no solo árido, e aí vieram os passarinhos e comeram, outras caíram em solo pedregoso, aí as sementes começaram a germinar, mas não cresceram porque faltava terra, algumas caíram no solo espinhoso, né? E quando germinaram, os espinhos abafaram essa semente, e por fim caíram em solo fértil, e que a terra tinha sido preparada, e elas germinaram, cresceram, floresceram, frutificaram, ou seja, cumpriram a sua missão toda, desde a semente até o fruto. Essa parábola do semeador, contada por Jesus, retratada, ela é retratada nas nossas encarnações. Essas são as nossas encarnações. Quando lá atrás nós tivemos o primeiro chamamento e nós não ligamos, né, não entendemos, é quando a semente é jogada ali no solo árido e os passarinhos comem. E aí, aos poucos, nós vamos compreendendo, a gente começa a achar bacaninha os ensinamentos, mas aí é só bacaninha, mas não consegue seguir. Ou se não, mais tarde, com mais amadurecimento, a gente começa a seguir, mas alguma coisa no meio do caminho nos desvia a atenção e a gente para, né? Vai até a página 3, depois desiste, vai fazer outra coisa, até que nós estejamos preparados para receber e realmente seguir o caminho e começar a dar frutos. Cada um do seu jeito, cada um do seu tempo, cada um com o seu tipo de fruto a dar. Então, o semeador é Jesus. E essa caminhada desse semeador somos nós, pelas encarnações. E o Espiritismo, ele é um despertador das consciências. Ele mostra quem somos, de onde viemos, por que viemos aqui, fazer o quê, para onde nós iremos depois. E isso ajuda a diminuir o número dessas encarnações dolorosas.
Há mais de 50 anos, né, Chico Xavier, o querido Chico Xavier, nos sinalizou, né, que o nosso planeta estava se transformando, né, estava evoluindo, porque a lei de Deus, a lei da evolução, estava ali, atingindo a todos nós, atinge o planeta e atinge os seus seres. E nós temos que cumprir a nossa parte, a parte que nos cabe nessa obra da criação, nessa evolução, nessa transformação. A parte que nos cabe na ajuda dessa transformação, desde o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, depende de cada um de nós. Cada um vai se transformando e automaticamente o planeta se transforma. O nosso planeta está ganhando luz. E nós temos que nos tornar luz ou luzes. Semelhante atrai semelhante. Então, se nós quisermos fazer parte de um planeta renovado, nós temos que nos renovar. Tudo tem preço. O preço da evolução é enorme, é grande, precisa de esforço, requer esforço. Não existe almoço grátis, nem na espiritualidade. Então, devemos lutar conosco mesmo, fazendo a nossa reforma dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, mas saibamos que a recompensa é o reino de Deus, é o reino dos céus, onde a paz impera, a tranquilidade impera e a felicidade tão almejada por todos nós está lá, nos esperando. É isso. Pensemos nisso. Zé Mauro. Vamos chegar lá, né? É isso que o Pai quer. Ele nos criou para isso. Bom, o que é a reencarnação à luz do Espiritismo, né? É um processo pelo qual o espírito retorna à vida material em um corpo diferente daquele que ele ocupava anteriormente. Aquele que ele ocupou anteriormente, o corpo morreu, o espírito sai, continua o mesmo espírito, num planejamento de uma próxima reencarnação, um novo corpinho vai ser formado ali na gravidez da mãe, e esse espírito será ligado àquele corpinho e ele vai renascer, então, o mesmo espírito, mas em outro corpo. Ele será outra pessoa, né? Mas o espírito é o mesmo. E Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, todos nós, sem conhecimento intelectual, moral, mas todos têm a destinação da perfeição relativa. Como a Luzia falou, que a plena perfeição só Deus possui. E a reencarnação é necessária, que desde a nossa ignorância nós vamos reencarnando e vamos adquirindo aperfeiçoamento espiritual. Ela é um instrumento de justiça divina. Pois se erramos, precisamos reparar, aprender, e ela nos dá essa chance. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que não conseguiríamos chegar à perfeição em uma única existência. E assim, reencarnando, temos a oportunidade de reparar os erros. E ainda há quem diga que só vivemos uma existência. Se seria necessário evoluir para chegar ao céu, o céu está vazio, né? Tem Deus, Jesus e mais alguns companheiros. Porque ninguém consegue, numa existência nesse mundo nosso, chegar à luz. Alguns vêm, conseguem chegar bem próximos, outros vêm como missionários, trazem a luz, mas para a gente é muito difícil ainda, né? E a reencarnação é uma preparação, a gente vai preparando o futuro, na verdade. A educação espiritual, à luz da doutrina espírita, nos ensina que a reencarnação é um processo contínuo de aprendizado, de evolução da alma, né? Quanto melhor a gente se desempenha nessa vida, aproveita, melhor a gente virá na próxima, né? As lições, as experiências acumuladas em vidas passadas ficam na memória perispiritual do espírito. Tem gente que diz, para que eu vou nascer de novo se eu esqueço tudo? Mas é o que eles dizem aqui, ó. Mesmo não sendo acessíveis, mesmo a gente não lembrando, é o chamado ouvido temporário que está lá no Evangelho, que Deus nos faz esquecer o passado, mas nós trazemos isso incorporado nessa memória do perispírito em forma de tendências, inclinações, habilidades naturais, e às vezes até nos permitem lembrar alguma coisinha, né? Desde que ajude a gente a impulsione a nossa evolução.
Então, a vida na Terra é uma escola, o espírito, por meio das experiências, avança nessa trajetória evolutiva até alcançar esse estágio de paz, né? E evolução espiritual é onde nós vamos chegar um dia. E por meio do estudo do Evangelho e da doutrina, vem esse melhoramento espiritual, essa evolução, e vamos nos preparando para os desafios que nós poderemos enfrentar nessa e nas próximas encarnações. Então, vamos estudar o Evangelho, a doutrina, que nos ajuda a enfrentar, tanto nessa vida como nas próximas, encararmos melhor os desafios. Nós, se nos educarmos espiritualmente, com o objetivo da evolução moral, espiritual, para isso nós precisamos fazer a reforma íntima que a gente fala tanto, né? Nos conhecermos, buscar melhorar as nossas virtudes, os nossos pensamentos, nossas ações, mais caridade, amor ao próximo, humildade, perdão. É isso que a gente tem que buscar. Estudar as obras espíritas e servir ao próximo são contribuições essenciais para o nosso crescimento. Por isso, a doutrina tem como sua máxima que fora da caridade não há salvação. É o amor ao próximo. Precisamos desenvolver. E a reencarnação ela está ligada ao uso do livre-arbítrio, né? Quanto melhor usarmos o livre-arbítrio, melhor será a nossa próxima encarnação. E essa mesmo. E a educação traz a responsabilidade. A gente estudando, nós temos a responsabilidade de fazer as coisas corretas, porque o livre-arbítrio, o que ele traz? Essa responsabilidade no acerto e no erro. Se acertamos, seremos mais felizes. Se erramos, teremos que passar por novas provas, novas expiações pelo erro do livre-arbítrio. Então, o indivíduo deve se preparar melhor para que na sua próxima reencarnação ela seja mais amena. Gente, vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Vamos aproveitar que quando nós voltarmos, vai ser bem melhor, mais feliz, com menos sofrimentos vindos das nossas ações, né? Vamos aprender o máximo que pudermos. Às vezes a gente fica com preguiça de ler um trechinho do Evangelho. Olha a consequência que isso pode ter lá na frente, né? Então, deve se preparar visando o seu melhoramento espiritual a cada existência. O espírito dá um passo rumo ao progresso cada vez que reencarna. Sempre a gente progride. Ele pode progredir um pouco ou muito, só depende do próprio espírito, só depende de nós, né? De como aproveitamos isso. Tentando evoluir e se tornando cada vez um espírito melhor, e com a ajuda da doutrina que nós temos, com essa luz, vamos em frente. Nós vamos chegar lá. Ana Lu? É isso aí. Às vezes é difícil, os dias são tumultuados, as pessoas são complicadas, mas não tem outro caminho, né? Como a gente já falou aqui, assim, Deus sabe de tudo. Então, se Ele traçou esse caminho, né, da reencarnação, então, vamos lá. O livro continua nos dizendo que da mensagem, né, eles estão ressaltando a referência à aparente, olha que interessante, aparente ruptura do curso médico iniciante. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente lê a história, a gente fala, poxa, mas essa pessoa com 22 anos, né, morreu, desencarnou num acidente, poxa, com uma vida inteira pela frente, a gente sempre, né, bate isso, uma vida inteira pela frente. Mas isso é um raciocínio muito limitado, porque a vida inteira pela frente não é aqui. Se a vida continua, realmente, é uma vida em outro plano que ele tem aqui. Então, o livro diz, e ressalta-se a referência à aparente ruptura do curso médico iniciante. E aí, o livro vem explicando, por que aparente? Muitos hão de perguntar. E eles vêm nos explicando que, naturalmente, porque a vida continua no além. Ou seja, essa programação do estudo da medicina aqui no plano material teve curso lá no plano, teve continuidade no plano espiritual. E aí vem dizendo, lá, com efeito,
Paulo César há de estar prosseguindo em suas atividades normais. Então, a gente tem que realmente estar, assim, muito envolvido com a doutrina para poder entender atividades normais no plano espiritual. Então, a gente vai vendo que tem afazeres, que há uma vida também a ser tocada do outro lado. Não é aquela ideia de desencarnou, vai ficar lá sentado, ou então, como aparece muito, né, em filmes, às vezes, todo mundo sentado num gramado, parado, sem fazer nada. Lógico, tem os momentos de descanso, a gente verifica isso no nosso lar, os momentos de lazer, onde eles vão escutar música, mas de estudo, de trabalho. Por isso que ele diz aqui, ele vai prosseguir em suas atividades normais, preparando-se agora que conseguiu ressarcir o débito kármico para retornar às lides terrenas em momento oportuno, de modo a desenvolver as atividades a que se propunha. Olha que coisa mais linda, que planejamento mais lindo. Ele desencarnou, começou a estudar aqui, né? Voltou para o plano espiritual, continua a sua preparação lá e nos diz que teve um ressarcimento kármico. Olha que interessante, ou seja, reajuste com as leis de Deus. E foi o que Deus considerou melhor para ele, para retornar, né, às lides terrenas, ou seja, ele vai reencarnar. Então, aqui, na verdade, na história do Paulo César, a gente tem tudo que nós três estamos falando aqui hoje. A questão do ciclo da vida. Reencarnou, desencarnou e vai reencarnar. Vai reencarnar com certeza, mas bem preparado, com outras responsabilidades. E Paulo César, vem nos dizendo, nada de rebeldia ou de queixa. Muito interessante, né? Que esse espírito tão novo está dizendo, efetivamente, a vida não cessa. Em toda prova há uma razão de ser. E aí aqui eu vou lembrar um trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, onde nos é dito, ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então, nós começamos um trabalho aqui, estudamos o Espiritismo, ou seja lá o que for, vamos desencarnar e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Isso é, se nós quisermos. Livre-arbítrio, porque ninguém vai ser obrigado a desencarnar. Vai ter que assistir palestra espírita aqui sim. Não existe isso, não existe nada forçado. O que existe é a lei de amor, atuando e respeitando o momento de cada um. Então, o que chamamos de evolução ou progresso é sinônimo de despertamento espiritual. Conforme a gente vai evoluindo, vai progredindo, estamos despertando. Estamos despertando para uma nova realidade, para um novo mundo, para novos conhecimentos. Estamos ampliando os nossos horizontes. E, de repente, né, quem sabe, vai chegar um momento em que é nessa que a gente vai fazer a nossa transição de espíritos imperfeitos para bons espíritos. Observem, né, que os pais do Paulo César, eles sepultaram, né, como eu falei no início, o filho no dia em que ele completava 22 anos. Então, é inimaginável para qualquer pai, qualquer mãe, se colocar numa situação dessa. Não significa que a pessoa que já tem a compreensão da doutrina não vai sofrer. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Mas ela vai falar assim, está doendo. Mas eu compreendo que o meu filho, a minha filha, que isso que eu estou passando foi o melhor para ele. Foi o momento dele. Então, como ele disse lá em cima, nada de queixumes ou revolta. Então, uma dor que muitas vezes nós não conseguimos mensurar, nós precisamos confiar em Deus e na espiritualidade amiga.
e pedir para que eles possam nos esclarecer no momento certo. Porque quando a gente tem a explicação, eu acho que a gente suaviza um pouco a saudade e passa a compreender um pouquinho melhor que assim, tinha que ser assim. Essa foi a melhor forma. Por mais trágica às vezes que seja. A gente trouxe um exemplo aqui hoje, mas na literatura espírita, nós temos diversos exemplos de espíritos que desencarnaram, bebês, crianças, e eles falam, não, isso foi importante para o meu crescimento, para o meu despertamento espiritual. Então, vamos cada vez mais buscar compreender o ciclo da vida para que a gente possa auxiliar todos esses irmãos, como ele diz aqui, eu preciso da ajuda de vocês, né? Então, que a gente possa nos tornarmos ajudantes de todos esses irmãos que ainda não têm a compreensão que nós temos. Com você, Luzia. Vamos lá. E esse ciclo da vida, ele é formado de muitas escolhas, né? Do nosso livre-arbítrio. O escolher, o não escolher. E não escolher já é uma escolha. E quem não sabe aonde vai, não chega a lugar algum. Então, nós temos que começar a direcionar esse nosso livre-arbítrio, os nossos quereres, as nossas tendências, porque a vida é construída de muito trabalho e de muito esforço. E no período, né, ali entre uma encarnação e outra, o espírito ele vai ser reavaliado por tudo aquilo que fez durante a encarnação. Vai poder aprender de novo, para depois, posteriormente, ter uma nova oportunidade abençoada de uma nova reencarnação. Ainda vamos errar, sim, errar muito, porque ainda somos muito imperfeitos. Mas, aos poucos, nós vamos nos tornando mais conscientes. É um processo de maturação normal, natural. Jesus espera por isso, Deus sabe que nós vamos passar por isso. E é através dessas encarnações que nós vamos aprendendo a administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas tendências, né? Para poder ficarmos sadios, né? E mais sábios também. Já podemos dizer que já não quero ser feliz a qualquer preço. Então, queremos sim a felicidade, mas não mais a qualquer preço. A ideia é mudar para melhorar. Os espíritos que já começaram a fazer perguntas sadias, né? Como, de onde venho? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por tal situação? Para que eu estou passando por isso? E já estão em busca de um outro tipo de alimento, que é o alimento da alma. Então, temos sempre que olhar com esse olhar de aprendiz, porque ainda temos muito o que aprender. E eles, né, os benfeitores espirituais, muito a nos ensinar. Zé Mauro. Bom, eu vou tentar trazer aqui, muito resumidamente, rapidamente, por causa do nosso tempo, mas é importante porque a gente ainda vê muita gente dizer eu não acredito nesse negócio de reencarnação. E já não se trata mais de acreditar, né? A ciência, à medida que ela avança, ela vem comprovando muita coisa das religiões, principalmente a doutrina, que trabalha como religião, ciência e filosofia, e a ciência que nós temos dos homens. Na doutrina espírita, como disse Kardec, já conhecemos hoje um pouco da ciência dos espíritos, e eu vou falar sobre uma pesquisa muito importante da reencarnação, que é do Ian Stevenson, que ele nasceu em 1918, morreu em 2007, há 18 anos apenas atrás, médico, psiquiatra canadense, considerado fundador da moderna pesquisa científica a respeito da reencarnação. Ele ficou conhecido porque ele recolheu e analisou meticulosamente o caso de crianças que lembravam de vidas passadas, sem auxílio de hipnose. Assim, naturalmente, elas lembravam de fatos, citavam, e quando chegava até ele, alguém da equipe, ele montou uma equipe bem grande, porque ele realizou pesquisas de mais de 2.000 casos de crianças.
E essa pesquisa ele estudou nos casos na África, no Alasca, na Birmânia, na Índia, América do Sul, no Líbano e na Turquia, e muitas outras localidades ainda. E as crianças estudadas normalmente se lembravam de suas experiências, vejam que interessante, a maioria lembrava entre 2 e 4 anos de idade, mas ele não encontrou nenhuma criança que lembrasse das experiências passadas depois dos 7, 8 anos de idade. E no Livro dos Espíritos, eles nos ensinam que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade, em torno dos 7 anos de idade. E o ouvido temporário também se completa, se torna bem mais forte quando se completa a reencarnação. Então, ele já comprova que depois dos 7, 8, ele não conseguiu encontrar nenhuma criança que tivesse essas lembranças espontâneas. E ele reuniu testemunhos, ele foi a alguns lugares, não a todos, de médicos, de registros médicos contendo informações a respeito de sinais de nascença, defeitos de nascimentos e outras evidências físicas daquela reencarnação que ele confirmava nessa, né? E ele escreveu um livro, Reencarnação, 20 casos comprovados. Esse livro ele relata 20 casos que ele conseguiu perseguir. E lá, a menina descreveu uma casa lá na Birmânia, ele foi lá com a equipe, tinha um chafariz, não acharam o chafariz, de repente desceu uma senhora na escada, a menina começou a falar no dialeto local com aquela senhora, aí eles foram ver no jardim, cavaram, acharam o chafariz enterrado, coisa desse tipo, gente. Ele perseguiu pelo menos esses 20 casos, ele foi até o final. Então, esse entendimento da reencarnação já não é mais acreditar ou não, né? Já tem muitos outros estudos na USP, na Universidade Juiz de Fora, e sobre espiritualidade, isso tudo vem se comprovando. E a hora que a gente tiver esse sentimento espalhado pelo mundo, o mundo vai ser bem mais feliz, teremos menos injustiças, guerras e absurdos, sabendo que estamos aqui, vamos e vamos voltar. Ana Lu? Encerrando mais uma vez com André Luiz. Não é a primeira vez que eu vou trazer aqui o que ele traz logo nas primeiras páginas, né, do livro Nosso Lar, que é uma mensagem que a gente deveria assim, cortar e grudar ela assim, em algum cantinho da nossa casa para a gente sempre ler. André Luiz nos diz assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Desejo que todos tenham um ciclo da vida muito feliz, de muitas conquistas, e que aproveitem todas as oportunidades, que vocês possam ter muitas bênçãos e sejam conscientes de bem aproveitar essas oportunidades. É isso. Bom, queridos amigos, era isso que nós tínhamos para passar para vocês hoje. Espero que tenhamos conseguido falar um pouquinho da importância da encarnação, da reencarnação e do nosso compromisso conosco, né? Porque é o nosso compromisso conosco. Então, nosso tempo está apertadíssimo, não vai dar para falar com cada um rapidinho, né? Vamos lá, rapidinho? Vamos lá. Pelo menos citar os nomes, né? Regina, minha prima, feliz de estar aqui. Ilma Nascimento, minha querida prima também. Tia Edila, nossa querida tia, minha tia linda. Maria Isabel. Abel. Cláudia Fernandes. Oi, Cláudia. Aí, a Maria de Fátima está dizendo que hoje veio aqui aprender diretamente contigo, Ana. Oi, Fátima. Essa é outra Fátima, e temos 2 Fátimas nos assistindo. Gustavo, doutor da lei. Gustavo.
Maria de Fátima dizendo sempre maravilhosas explicações, e Gustavo dizendo que o Evangelho, no capítulo 4, item 17, nos ensina que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das nossas máximas é ininteligível. Verdade, Gustavo, só a encarnação, a reencarnação explica muita coisa. E a Fátima dando boa noite e agradecendo, beijos, parabéns, parabéns, e vamos orar. Zé Mauro, você faz para a gente a prece rapidinho, de agradecimento e encerramento? Vamos elevar nossos pensamentos, dar graças a Deus, a Jesus, agradecer enormemente mais esses momentos de aprendizado, agradecer nossos guias que certamente estiveram conosco, e só te pedimos, Pai, que possamos assimilar o melhor que nos for permitido na nossa inferioridade moral, espiritual, com a ajuda da espiritualidade de luz que Tu nos envia e dos nossos guias. E que possamos estar mais uma vez aqui na próxima semana, aprendendo um pouco mais. Cada gotinha vai formando esse oceano que um dia estaremos de luz. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Tenha uma excelente semana, mas que Deus abençoe a cada um de vocês. E terça-feira, 19 horas, na Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Beijos, espero vocês. Não esqueçam de dar o like. Verdade. Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira que vem. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.